Queridos, voltamos com a nossa aula. E não é empolgante que Deus, ele teve uma reunião? Ele teve uma reunião e no seu conselho, na sua reunião de conselho, na sua sala de conselho, Pai, Filho e Espírito. O Filho ainda não estava revelado como Filho, ele ainda era o verbo criativo de Deus. Ele disse, façamos. E quando ele disse, façamos, o verbo criativo entrou em ação. E ao nós lermos em Gênesis 1, vale a pena eu ler Gênesis 1. Aqui no verso 1 diz assim, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali estava o Espírito de Deus. Então vemos o Deus Criador em operação, que depois foi revelado como Pai, o Verbo de Deus, que depois nos foi revelado como Filho, e a potência máxima de Deus, o poder de Deus, que é o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Tantos ensinos existem profundos para você entender esses dois versículos da Bíblia, mas agora nós estamos entendendo o princípio criativo de Deus na criação do homem, porque eu quero entender a minha identidade, eu quero entender a minha identidade, o meu propósito, da onde eu vim, para onde eu vou, porque eu fui criada. E ali Deus criou um propósito para o homem, que ele fosse parecido com ele, para governar na terra de maneira similar como Deus governa o céu. Veja que no propósito do homem envolve, por isso que Jesus, ao devolver o propósito do homem, nós vamos estudar isso mais minuciosamente, ele ensinou, não foi em vão, Mateus 6:10, que seja feita a tua vontade. Papai, eu vim devolver a tua vontade, aquela vontade original. Que a tua vontade seja feita na terra como ela acontece no céu. Ou seja, que o governo do homem, o domínio do homem, o poder multiplicador, a consciência do homem que havia no Éden, se cumpra na terra, assim como é no céu, como na origem de todas as coisas. Agora, descobrimos e aprendemos um princípio extraordinário, que os homens que estudaram a mente humana e as coisas espirituais, os espiritualistas gostam de estudar este princípio, e muitos homens que não querem ter aliança com Deus, mas querem ser bem-sucedidos na terra, se sujeitam a este princípio. Há muitos anos atrás, eu não sei se você ouviu falar de um livro que foi um best-seller, foi uma febre, e por causa deste livro muitos outros foram escritos, e até teólogos estudaram este livro e fizeram as suas observações positivas e negativas em relação a esse livro. E eu tive a oportunidade de ler um livro que fez uma observação positiva, falando que este livro que eu já vou te falar o nome, ele tem coerência sim, ele tem fundamento bíblico sim, e nós podemos praticar os princípios que ele ensina. O pecado do homem é não reconhecer Deus na ciência que ele descobre, porque toda ciência vem de Deus. Ele é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, na semente de Deus, em Deus está todo o conhecimento. Em Deus está todo o poder. E Ele é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E sabemos que Ele está na pessoa do Espírito, porque Deus é Espírito. Então, o problema do homem é não reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Qual é o princípio, qual é o livro que eu estou mencionando? O livro O Segredo. O livro O Segredo te ensina a visualizar e intencionalmente liberar palavras. Só que já estava na Bíblia muitos anos antes. O princípio do livro O Segredo. Eu não vou ficar mencionando este livro. Eu vou te ensinar. O livro O Segredo, ele ensina o princípio da fé.
E como é o princípio da fé? Lá em 2 Coríntios 4, nós vemos este princípio, onde ele fala, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. O que eu creio, eu libero em palavras. Então, para criar algo do invisível, eu preciso desejar, visualizar, criar um propósito para aquilo, colocar toda a intenção, energia, convicção dentro de mim e liberar palavras. Meli, você pode falar para mim, mas irmã, eu já tentei isso, não funciona. Eu vou te falar quando palavras não funcionam. Se você é um filho de Deus e tem prazer em obedecer à vontade de Deus, para os filhos de Deus, algumas vezes, algumas palavras que você diz não funcionam porque elas não estão de acordo com a vontade e o propósito original de Deus para a sua vida. Eureka! Ao se alinhar, ao ter uma vida entregue à vontade de Deus, é natural que as suas palavras comecem a se alinhar com a vontade de Deus. E isso vai acelerar para que as coisas aconteçam na sua vida de acordo com as sementes que são liberadas no seu coração. Existe a possibilidade de um homem e de uma mulher não viverem o propósito original de Deus para suas vidas? Sim, existe. Ao eles não receberem conhecimento, e nós vamos falar da importância do conhecimento, ao eles não se atentarem para a vontade de Deus, ao não se alinharem aos princípios da palavra, você pode sim, Miles Monroe, um grande mestre da palavra de Deus, ele diz que o lugar mais rico que existe é o cemitério. Porque no cemitério existem muitas sementes potenciais que morreram sem cumprirem o seu propósito. E ali na terra, a terra absorveu e comeu. Ao pó da terra foi devolvido homens e mulheres com uma potência poderosa, criativa, mas morreram com a potência sem ter sido liberada, sem ter sido exposta. Eu não quero ser a semente que vai voltar para a terra sem cumprir o propósito original. Eu quero viver naquilo que eu puder, no conhecimento que eu conseguir adquirir, e na intencionalidade, na minha motivação e convicção, eu quero liberar palavras geradoras de vida que abrem o caminho para eu passar e viver uma vida abundante, plena, em concordância com o propósito de Deus. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 2, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou no coração humano, não passou pela mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. Só que a Bíblia diz, Paulo nos ensina ali em 2 Coríntios, mas Deus nos revelou por meio do seu Espírito. Você pode se alegrar, porque o Espírito Santo tem o encargo de revelar para mim e para você o nosso propósito original. Então, nesta aula nós entendemos que caminham junto pensamentos, crenças do coração, a compreensão do meu propósito, a minha fala liberada com intenção. A intenção como é liberada a palavra tem força, é como volume. Agora preste atenção no que eu vou te dizer e eu sei que hoje eu vou trazer uma mudança radical para a sua vida. Com que força você tem liberado as palavras? Nós vamos entender aqui nós vamos entender ainda neste módulo, que nesta introdução, que
Por causa de circunstâncias, às vezes eu libero palavras negativas, ou eu tenho um comportamento negativo. Eu libero palavras que não geram vida. Eu libero palavras que estão carregadas, não de energia criativa, mas de energia destrutiva. Quando eu desejo o mal do outro, quando eu reclamo, quando eu murmuro, é como se as minhas palavras, ao invés de estarem carregadas de energia iluminada, estão carregadas de energia sem luz de treva. E você precisa acreditar nisso, porque o mundo invisível, ele é mais real do que o mundo visível. E eu te falo com convicção, os estudiosos da nossa época, os grandes treinadores de pessoas, eles entendem e eles chamam a nossa atenção para isso. E é um conhecimento milenar. É um princípio que vem do próprio Deus. Cuidado com as palavras que você fala, cuidado com a maneira como você vê, cuidado com o seu comportamento, as suas ações. A sua expressão está liberando energia o tempo inteiro e você é resultado das sementes que você liberou ontem, das sementes que você liberou o ano passado. Você está vivendo exatamente tudo que você crê e confessa ao seu respeito. E é com este propósito que este curso está sendo gravado. A consciência de quem você é em Deus, do que você pode agora em Cristo, do que você tem nele, do que foi te devolvido e o teu propósito original podem ser vividos na potência máxima. E você pode ter certeza que o teu propósito original, ele tem vida envolvido, tem amor envolvido, tem a própria pessoa, a própria essência de Deus passando em você e sendo expressos e revelados ao mundo por meio das suas ações e da energia potencializadora da tua boca. O que a tua boca tem dito? Sabe o que é maravilhoso? No mundo espiritual, você pode se arrepender e mudar a sua mente. Nós teremos um módulo inteiro só sobre arrependimento. E eu te chamo hoje para se arrepender das suas palavras e entender que Deus te criou de palavras. E você é uma semente multiplicadora de vida. Existe um segredo em Gênesis 2 e nós vamos finalizar esta aula unindo a energia das palavras, que é como um sol que brilha e faz crescer a semente, a energia da fé. Veja, Gênesis 2, 4 e 5 nos diz: esta é a história das origens dos céus e da terra. Gênesis. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Veja que todas as coisas participam de um ecossistema. Quando liberamos palavras assim como Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, fique tranquilo. As palavras não geram vida na hora que elas são liberadas. E assim como as coisas que foram criadas por meio da palavra de Deus não foram manifestas na hora que Deus disse, não, a própria Bíblia dá testemunho disso em Gênesis 2, 4 e 5. E isso é um alívio para nós, porque nós queremos ver para ontem o resultado daquilo que estamos falando. Mas tudo tem um propósito e tudo obedece princípios. Você precisa entender os princípios de tudo que envolve a sua vida e as áreas da vida que você está crendo. Precisava do homem para cultivar o solo e precisava da chuva
para molhar a planta. Precisava da chuva para regar a terra. E nós vamos entender o princípio da semente na próxima aula. Então, fique com isso. Tudo que você libera tem vida. Cuidado com as suas palavras. E a sua fé, ela é como chuva e sol. A tua convicção, a tua insistência em liberar palavras que profetizam sobre o seu futuro e sobre a sua vida é como chuva e sol. Chuva e sol. Não libere água e sol em palavras negativas. É tempo de você canalizar o seu coração para um novo futuro, uma nova expectativa de vida, por meio da tua boca. Amém? Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, será liberado neste canal pequenas aulas sobre identidade espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, pois ele é muito importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Quero aproveitar e falar para você do livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres, Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável, um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em formas de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Eu espero você.